A gente inicia agora a primeira mesa do 13º Seminário do LAM, o FPE, TRT, que foi intitulado de Justiça do Trabalho e História, o Nordeste do Brasil. Essa tarde a gente ainda vai ter mais uma mesa e logo depois a gente vai ter um filme, a exibição do filme e o debate, tá? Mas a gente vai falando um pouquinho mais da programação ao longo da tarde. Eu quero parabenizar o evento, parabenizar o LAM pelos 20 anos. São 20 anos de muito trabalho, muita luta. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns pelo evento. Eu vou citar o nome de Patrícia, porque ela está na frente da organização. Então, parabéns, Patrícia, parabéns a todos os monitores. E obrigada pelo evento. Eu quero aproveitar também para agradecer o convite para mediar essa mesa. Vai ter a professora Cristiane, o professor Ricardo Rezende, a professora Patrícia. E, nesse momento, eu vou convidar para compor a mesa o professor Ricardo Rezende. Ele é coordenador do memorial do TRT6. A doutora Cristiane Raposo. Ela é coordenadora do memorial do TJ Pernambuco. Cristiane, ela é doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação de História da UFPE. Fez graduação e mestrado aqui também no UFPE. E convidar também Patrícia Moraes. Ela é doutoranda da UFPE, ela possui graduação em História pela UFPE e mestrado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Patrícia já está no LAM desde 2018, então estamos bem representados nessa mesa hoje. A gente vai fazer uma dinâmica meia hora para cada um. Quando tiver faltando 2, 3 minutos, eu aviso vocês, tá bom? Então, a gente pode começar com o professor Ricardo, depois Cristiane e depois Patrícia. Pode ser assim? Então, vou passar a fala agora para Ricardo Rezende. Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui, né? Cumprimentar o professor Montenegro, agradecer o convite. Muito obrigado, professor. Agradecer também a presença de vocês. Cumprimentar a mesa. E dizer que estou muito feliz de estar aqui. Eu sou formado em História também. Fui graduado aqui na Universidade Federal. Já tive daí do lado, né, de lá, tive aí como vocês, estudantes, e hoje estou participando aqui da mesa, né, o convite, e tenho uma pequena fala para falar com vocês, né, essa apresentação, que é a respeito do Memorial de Justiça do Trabalho de Pernambuco. O Memorial de Justiça de Pernambuco, Memorial do Trabalho, né? Porque eu, de vez em quando, troco, porque eu fui servidor do TJ e lá trabalhei no Memorial de Justiça. Então, tenho uma experiência, né, de antes de ser servidor do TRT6, ter sido servidor do TJ e lá ter trabalhado no Memorial de Justiça. O Memorial é um espaço, né, que tem a função de preservar e difundir a memória e a história do TRT6. Ele atua como museu, arquivo histórico e, recentemente, a gente incorporou a biblioteca à unidade. Então, hoje é um centro de memória, um centro de arquivo histórico e biblioteca. Sua missão é promover cidadania, né, através do pleno acesso ao patrimônio arquivístico, cultural, historiográfico e bibliográfico do TRT6. Eu não falei ainda, mas o TRT6, o professor sabe, é o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. É um tribunal específico para lidar com questões relacionadas a relações de trabalho, né? Relações de emprego, na verdade, depois da reforma. Então, eu só vou fazer um pequeno parêntese, porque eu, quando estudante de História, né, quando fiz o primeiro concurso,
eu não sabia que havia esse tipo de instituições nos tribunais. Então, eu fiz o concurso, né, para técnico judiciário a primeira vez, e dentro lá dos documentos necessários para apresentação no ingresso, né, da atividade, tinha lá o currículo. Eu juro a vocês que, nesse momento, eu pensei que o que é que eu ia, né, o que é que ia adiantar eu chegar lá com um currículo, né, de atividades em história, né, com experiência em educação formal, não formal. Eu fui bolsista, né, na época, a pós-graduação em pré-história funcionava aqui junto com o departamento de história. Então, eu tinha muita experiência em pesquisa acadêmica, só que o que é que isso iria, né, interferir na minha lotação no TJ? Aí, eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava com o currículo e pensei em não entregar. A minha irmã foi que ficou: Ricardo, entrega esse currículo, né, já que está feito, lá, né, entrega lá. E a grata surpresa foi que eu nunca trabalhei na área fim. Eu já fui selecionado para trabalhar diretamente lá no memorial. Então, assim, e que eu nem imaginava que tivesse memorial no tribunal. Aí fui lotado lá, e lá desenvolvi várias atividades, né, relacionadas ao museu, ao arquivo histórico. Integrei a equipe do educativo lá do memorial. A gente desenvolveu várias atividades. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, que há vários espaços, né, em que o profissional de história pode atuar, além da sala de aula, né, e atividades relacionadas à pesquisa. Recentemente, houve uma recomendação do CNJ, em que ele recomenda, na verdade ainda não é a determinação, mas que todo tribunal deve ter em seu quadro de servidores o cargo de historiador. Uma vez que aquela instituição é produtora de documentos, muitos dos quais vão ser documentos permanentes, né, documentos históricos, é necessário ter um profissional habilitado para lidar com essa documentação. Então, essa exigência, né, em breve vai acontecer. Eu acho que até agora, não sei se vocês viram, não sei se tem alguém próximo, né, de se formar, ou se já se formou. Houve o edital do concurso do TRF, e que no edital do concurso do TRF desse ano já havia o cargo de historiador. Então, fica a dica para vocês, né, que estão se formando, né, que estão nessa batalha na graduação, em que há esses espaços, né, e não somente no tribunal, né, Cris? Outras instituições, como o Ministério Público, na verdade, toda instituição que produz documentos e que esses documentos têm natureza permanente, é necessário ter um profissional com formação em história. No caso dos tribunais, a recomendação é que tenha um profissional de história, um profissional de arquivologia e um profissional de museologia. Antes de passar, eu vou só falar a respeito eu falei da minha história, eu vou falar da história do memorial. O memorial, ele foi criado em 2009, então ele é posterior à criação do laboratório. O laboratório é de 2004, não é isso, professor? Então, o laboratório surgiu anteriormente, né, à criação do memorial, e vejam só que o laboratório ele surgiu a partir de uma demanda bem peculiar, né? Os documentos históricos iam ser destruídos, iam ser, na época, né, eram incinerados, né? Ia para uma grande fogueira. Então, houve o contato da universidade com o tribunal, houve o convênio, né? E nos últimos 20 anos a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto aqui com a Universidade Federal. Então, em 2009 foi criado o memorial. Ele inicialmente funcionava em Boa Viagem, e em 2020 ele passou a funcionar em outro prédio, que é esse prédio que vocês estão vendo aí, que funciona na rua 48, no 3º andar. Ele divide o espaço com a escola judicial. Eu já era servidor do tribunal e servidor da escola judicial, trabalhava com educação, né,
institucional. E em 2020 eu fui convidado para assumir a coordenadoria de gestão documental e memória. Então, desde 2020, né, quando houve essa mudança de prédio, eu também cheguei no memorial e, a partir de então, tenho desenvolvido algumas ações lá no memorial do TRT. Aí eu trago os 3 grandes eixos, né, que a gente trabalha, que é a pesquisa documental, o desenvolvimento de exposições e eventos e o laboratório de preservação e conservação. O ambiente de pesquisa, né, a gente trabalha proporcionando um ambiente de... A gente tem lá um espaço para consulta, tanto para a biblioteca quanto para os processos históricos. Então, vocês estão convidados a frequentar lá o espaço, né, fazer a pesquisa lá. A gente tem computadores que também servem de instrumento de pesquisa, porque parte do acervo da gente está disponibilizado na internet. Até a própria consulta ao site do LAM pode ser feita lá no local, porque, ao contrário do que pode parecer, quando a gente fala de memorial do tribunal, a primeira reação que a gente tem, eu fui estudante, eu lembro, é pensar que esse memorial é um memorial das grandes figuras, do desembargador, do juiz. E, na verdade, essa unidade ela tem uma função que vai muito além disso. Ela é uma unidade que preserva essa documentação histórica e torna ela acessível ao público. A grande missão do tribunal é tornar esse patrimônio acessível à comunidade acadêmica, a pesquisadores. Então, essa é o objetivo, né, do primeiro eixo ali que eu falei de pesquisa documental. Em relação às exposições e eventos, a gente desenvolve como espaço museal, inclusivo, aberto, dialogal, a gente propõe um espaço em que a gente desenvolve várias ações. Não somente no espaço do próprio memorial, a gente desenvolve ações itinerantes no prédio também da sede do TRT6. Então, a gente tem um calendário anual de eventos em que a gente participa. Nós participamos da Primavera dos Museus, em junho tem a Semana dos Arquivos, agora, em setembro, aconteceu a Primavera dos Museus. Então, a gente tem um calendário específico em que a gente participa e propõe atividades. Uma das atividades também, assim como o laboratório, né, daqui do LAM, a gente também vai às escolas, leva a documentação e faz um trabalho, né, com o pessoal de ensino médio, ensino fundamental. Então, o memorial não se encerra naquele espaço físico. A gente também vai às escolas e faz essa atividade com os alunos em loco. E a última área é a área da preservação e conservação, que, assim como o laboratório, assim como o memorial, a gente desenvolve atividades de preservação e conservação. A gente lida com diversos tipos de suporte lá no memorial. A gente não lida exclusivamente com papel. A gente tem acervo fotográfico, acervo microfilmado, tem, como museu, nós temos objetos museológicos. Então, a gente tem um acervo bem diverso, mas o que requer mais cuidado é o papel. Realmente, a gente é uma instituição que já tem mais de 80 anos, então, são 80 anos produzindo documentos, e essa documentação em papel, se não for bem guardada, bem cuidada, ela vai se deteriorando, e daí essa atividade tão importante de desenvolver ações de preservação e pequenos restauros. A gente tem um pequeno laboratório que já faz algumas restaurações, né? Isso muito junto com a parceria lá do Memorial, lá do TJ. Então, a gente tem hoje uma equipe multidisciplinar e que, dentro lá do quadro de servidores e estagiários, a gente tem essa formação específica em conservação e preservação. A partir de 2020 também, aí fica a dica para vocês, o TRT tem um estágio,
tem um programa de estágio para estudantes universitários. E a gente conseguiu incluir as 3 áreas nesse programa. Então, hoje, o memorial conta com 2 estagiários de História, 2 de Museologia e Arquivologia. A gente tem lá, mas, infelizmente, a gente ainda não tem o curso de Arquivologia aqui em Pernambuco. Então, a gente ainda não tem um estagiário de Arquivologia, mas a gente tem vagas para estudantes de História e de Museologia, né? Porque aqui na Federal também tem o curso de Museologia, então a gente conseguiu incluir no programa. Hoje, né, como eu falei, são 2 vagas, e a proposta, né, diante do tamanho do desafio que é fazer a guarda dessa documentação, a gente vai aumentar para mais 2 vagas. Então, o ano que vem, eu acho que já no próximo concurso, teremos 4 vagas para História. Eu não estou puxando peixe para o meu lado, nem para a minha sardinha, não, porque realmente a gente precisa de profissionais que lidem com essa documentação. E eu acho que o estudante de História é o que tem mais essa sensibilidade, né? Porque é muito estranho, né? Você ter aquela sensibilidade de identificar aquela documentação como um patrimônio documental e, de repente, você mostrar isso a uma pessoa que não é dessa área e a pessoa identificar aquilo como um bocado de papel velho, como ia ser queimado os processos aqui do LAM. Então, é muito importante a participação dos profissionais de História, né, nessa atividade. Eu tentei focar a apresentação, a minha fala, voltado principalmente para os estudantes de História, né, que iam estar aqui presentes. Então, eu destaquei alguns instrumentos de pesquisa que tratam de 3 acervos diferentes. O primeiro ali é o inventário de acervo permanente, né, dos dissídios coletivos do memorial. O memorial, como eu falei para vocês, ele é um arquivo histórico, então ele tem parte do acervo permanente do TRT6 custodiado lá no memorial. Para vocês terem ideia do tamanho lá do desafio, né, do tamanho do acervo que a gente tem, hoje em dia, são mais de 2 milhões de processos físicos. Porque hoje, na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum também, né, são processos eletrônicos. Desde 2013, 2014, a partir de 2014, na verdade, 2013 a implantação, 2014 foi 100% implantado o PJE no Tribunal de Justiça, no Tribunal do Trabalho. Então, hoje a gente tem, no Arquivo Geral, que funciona em Vitória de Santo Antão, mais de 2 milhões de processos físicos. Quando eu falo processo, minha gente, não é somente um volume. Um processo pode ter diversos volumes. Então, essa conta de dizer 2 milhões, são 2 milhões de volumes, não. É muito volume. A gente tem 2 espaços lá em Vitória de Santo Antão que lidam com essa documentação. É um galpão enorme de mais de 2.000 metros quadrados para abrigar essa documentação, com pé direito são 8 metros, mas a gente tem lá a estrutura de guarda de processos, né, de documentação, de porta-pallet. Então, a gente tem o nível térreo, o nível, né, primeiro andar, completamente lotado de processos. Desses 2 milhões, 800 mil são permanentes, pelo corte cronológico, né? A Justiça do Trabalho é de 1941, então tem documentação desde 1941 até 85. Então, nesse período, foram, né, na verdade, não é que foram produzidos, mas que nós temos, né, que restaram cerca de 800 mil processos permanentes, dos quais 200 mil estão aqui no 4º andar, no laboratório. Os outros 600 mil estão distribuídos, a maior parte no Arquivo Geral e a outra parte no Memorial. Como a minha coordenadoria ela lida com 3 unidades, Biblioteca, Memorial e Arquivo Geral, então eu
fica a dica, né, porque normalmente a pessoa acha que tem que ir em Vitória de Santo Antão para fazer uma pesquisa. Não é necessário. Entre em contato com o memorial e a gente pode agendar a transferência desse material que vai ser pesquisado para o memorial, aonde pode ser realizada a pesquisa, e depois a gente devolve para o arquivo geral, porque realmente assim, é um volume muito grande e a gente não tem a capacidade de guardar tudo aqui no memorial. Então, o memorial serve de ponte para o pesquisador, que pode, né, solicitar essa documentação ao arquivo geral, e a gente disponibiliza a pesquisa aqui no memorial na Rua 48. Dentro do portal da memória do TRT6, a gente disponibilizou, aquilo ali não dá para ver na apresentação, mas são 3 links. Então, existe um inventário desses dissídios coletivos. Dissídios coletivos, para quem não é do direito, né, não sei se vocês sabem, existem dissídios individuais e dissídios coletivos. Dissídios coletivos são processos trabalhistas que envolvem 2 polos coletivos. Por exemplo, todo ano tem várias categorias que fazem greve, dentre elas professores, não é verdade? Outra categoria que faz muita, que ainda é bem mobilizada, por exemplo, os rodoviários, né? Então, esses dissídios, né, quando chegam na justiça, né, quando são polos coletivos entre um sindicato dos empregadores e o sindicato dos empregados, isso aí fica guardado lá no Memorial da Justiça, lá na Rua 48. Infelizmente, a gente tem hoje, fisicamente, lá no Memorial, um recorte bem pequeno, né, da produção desses dissídios coletivos. A gente tem hoje, de 1973 a 1973 a 2012. Esse é o período que a gente tem de processos físicos que são dissídios coletivos. Aí vocês me perguntam, e o que é que aconteceu com os dissídios de 72 a 1941? Se queimaram, foram perdidos, não por uma fogueira intencional, professor Montenegro, mas por um incêndio que aconteceu na década de 70. Em 79 teve um incêndio na sede do tribunal, que atingiu o arquivo geral, que na época funcionava lá na sede, e boa parte da documentação foi perdida. Então, quando eu cheguei no memorial, eu achei que essa documentação, que essa lacuna nunca ia ser preenchida, porque havia sido perdida no incêndio. Aí eu vou contar já o restante da história. Então, fisicamente, em papel, a gente tem desse período lá no memorial. E esse acervo de dissídio coletivo é uma fonte histórica extremamente rica, né? Porque os dissídios coletivos, muitos dos dissídios individuais que estão aqui no LAN, eles não estão completos, né? Em algum momento, alguém separou, né? Foi uma decisão institucional de separar as peças principais do processo para reduzir volume, para poder guardar, né? Não tinha essa visão de entender isso como patrimônio. Então, os dissídios coletivos que estão lá, físicos, estão completos. Então, o dissídio coletivo, o processo judicial, ele não é um documento único, ele é um dossiê formado por vários documentos, né? Ali a gente vai encontrar a fala, por exemplo, de trabalhadores da zona rural, né, que trabalham na cana-de-açúcar. Também a gente vê, nesse período, 70, 73, uma grande mobilização de algumas categorias, bancários, professores, trabalhadores da saúde. Então, essa é uma documentação para quem trabalha com esse período e com esse recorte, que pode ajudar bastante. E esse inventário traz lá informações básicas que você pode utilizar para facilitar a sua pesquisa. Lá a gente identifica quem é o polo passivo, né, no dissídio coletivo a gente chama de suscitante e suscitado, o período daquele processo e a localização dele. Então, vocês podem, né, fazer essa pesquisa de casa, identificar quais são os processos que vocês têm interesse. Dá para fazer
como ele está em uma planilha, então você botando lá o Ctrl F, você pode botar, sei lá, cana-de-açúcar, e você vai encontrar todos os processos relacionados à cana-de-açúcar. Ou Companhia de Tecidos Paulista, você vai encontrar todos os processos que tem esse polo que participa nesses processos. Então, isso pode facilitar bastante a pesquisa de vocês. O inventário de acervo permanente ali dos dissídios individuais são todas as ações, as 200 mil que estão aqui no laboratório. O professor desenvolveu, Patrícia, o pessoal aqui do laboratório desenvolveu uma plataforma, mas a gente ainda recebe, além de pesquisadores, pessoas que tiveram envolvidas nesses processos. Então, é uma forma de facilitar a busca também para essas pessoas, né, que têm algum documento ou que têm acesso a essa documentação. Então, é outra ferramenta que vocês podem utilizar para fazer a pesquisa, né, auxiliar a atividade de pesquisa aqui no LAM. E eu deixei por último ali o acervo do inventário microfilmado. Como eu falei para vocês, eu achei que essa documentação de 72 a 41 tinha sido perdida. No processo de mudança do prédio de Boa Viagem para a 48, eu descobri vários rolinhos de microfilme. Eu não sei se aqui no departamento ainda tem aquela máquina de microfilme. Será que tem, professor? Ainda tem, não tem, professor? Aquela máquina de microfilme? Não, exato. Eu só vi isso aqui quando estudante, né? Quando eu cheguei lá, tinham 2 máquinas e eu achei esses rolos de microfilme. E, assim, o microfilme, vou fazer aqui a referência, mas o pessoal não vai entender. O pessoal aqui não é da época da fotografia, né, analógica. Está voltando? E onde é que vai revelar? É porque hoje em dia, material fotográfico, né, bem difícil, bem complicado. Na época que eu estava lá no Memorial de Justiça, a gente fez uma oficina de fotografia, pinhole, não sei se vocês conhecem, né, com estudantes de escola pública e tal. E para conseguir um material de fotografia foi super difícil na época. E olha que já faz algum tempo, eu não vou dizer não para não entregar a idade, mas já era difícil. Imagino hoje. Então, quando eu peguei esses microfilmes, parece um negativo. Na verdade, é um negativo, só que em outro suporte. Só que não dá para você enxergar. Então, precisa do leitor de microfilme para poder você identificar o que é que aquele, né, rolinho tem lá. E o que é que eu fiz? Eu tinha 2 máquinas de microfilme e dessas 2 máquinas eu transformei em uma funcional. Porque as 2 máquinas eram máquinas de museu, estavam em exposição. Aí eu disse, mas rapaz, como é que eu vou deixar aqui, né, esse material que eu identificava na caixa a etiqueta Processos de Dissídios Coletivos de 1941. Aí eu disse, poxa, achei o ouro, né? A documentação que estava perdida, eu consegui localizar em outro suporte, só que eu não tinha acesso a esse suporte. Então, eu sou curioso, né, troquei a lâmpada de lugar, coloquei o foco de outro, botei o prisma de outro, canibalizei uma e coloquei uma funcional. Então, hoje, a gente tem como acessar essa documentação e tanto é que a gente fez o inventário. Então, hoje, tudo que a gente tem microfilmado são cerca de 167 rolos, acho que ainda tem mais alguns, mas a gente ainda não catalogou, e a gente conseguiu fazer esse inventário com todos esses processos que estão microfilmados, e a surpresa foi que essa documentação que havia sido perdida no incêndio, já havia sido microfilmada antes. Então, essa lacuna, né, foi preenchida a partir desses documentos que estão microfilmados. Não são somente dissídios coletivos, também tem dissídios individuais. Alguns dissídios individuais que o senhor também, talvez não tenha aqui, possa estar lá no LAM. Roberto chegou até a utilizar... Cadê, Roberto? Chegou a utilizar aquele documento, Roberto, que pegou? Ainda não, né? Se ligue, viu? Ó o mestrado. Eu sei, mas por isso eu tenho que puxar a orelha dele, que ele tem que fazer a dissertação. Então, essa documentação pode ser consultada também, ainda não está digitalizada, a gente está buscando um convênio para fazer a digitalização desse acervo através do Arquivo Nacional, a gente está esperando o contato, e o ideal é que essa documentação, né, tenha mais de um suporte. Né? Imagine
por algum desastre, a gente perder essa documentação. Se perder esse microfilme, realmente a gente vai perder essa documentação desse período. E para vocês, né, que estão estudando essa temática, é uma documentação, como eu falei para vocês, eu encontrei, eu acho que provavelmente ninguém consultou. O Roberto foi o primeiro a pegar lá um dissídio coletivo. Teve outro professor, não foi Cris, que você indicou, que foi lá, eu acho que ele pegou alguns dissídios coletivos também. Márcio, exato. Então, é uma documentação que está aí fresquinha, né, inédita, e vocês podem utilizar no projeto de pesquisa. Eu trago agora também, isso está tudo, minha gente, no portal da memória. É bem fácil de encontrar. Dê um Google aí, portal da memória TRT6, vocês vão chegar lá numa página que tem todo esse material disponível. E esse daí é uma plataforma que a gente desenvolveu, foi fruto também da pandemia, né? A gente precisava ter uma plataforma para continuar dando acesso, já que não havia o atendimento presencial, a gente tinha que migrar para o virtual, né, para o digital, e a gente implantou essa plataforma de difusão do acervo, que traz essa documentação que já foi microfilmada. Boa parte dos dissídios coletivos que a gente tem lá físicos já estão digitalizados, estão nessa plataforma. A documentação daqui do LAN, que são cerca de 24 mil processos, né, que estão digitalizados, a gente também está colocando nessa plataforma. Essa plataforma, ela segue alguns normativos, resoluções, para garantir a preservação, a questão da autenticidade dessa documentação. Então, é uma plataforma que é padrão para o Poder Judiciário, né, é software livre, e já tem boa parte do acervo da gente, né, e o acervo do LAN disponível nesse site, nessa plataforma. Aí aqui eu trago, né, só para vocês, não sei se vocês já viram a máquina de microfilme, essa daí é a máquina de microfilme que eu consegui colocar lá para funcionar e está funcionando. Algumas pesquisas já foram feitas, dá para fazer a digitalização através da fotografia, né? A gente consegue fotografar a tela e com uma resolução boa a gente consegue visualizar. O ideal é que isso esteja digitalizado. Como eu falei, a gente tem esse calendário de eventos, aí eu trago algumas fotos, né, de alguns eventos que a gente já realizou. Gostei muito, não sei se vocês viram a divulgação, a gente fez no mês passado, a Primavera dos Museus, e a gente fez esse evento aqui. Na verdade, foi uma semana inteira, mas a culminância foi essa roda de conversa, Museus, Acessibilidade e Inclusão, que a gente trouxe como convidados algumas pessoas com síndrome de Down. Uma delas ali é aprendiz lá do tribunal, então foi muito bacana fazer esse trabalho, né, essa conversa, né, de museu, acessibilidade e inclusão lá no memorial. Aqui foi uma visita institucional. Cris levou a equipe dela lá do educativo para conhecer lá o memorial. Aqui foi o EREM, que foi fazer a visita lá na Semana Nacional dos Arquivos. A gente chamou lá o professor Edson, né, pai Edson, figura, gente finíssima. E deixo aqui a divulgação para alguns cursos, oficinas, workshops que a gente faz voltados para estudante de História, que é trabalhar com conservação e preservação de documentos com suporte em papel. A gente, ao longo do ano, faz algumas atividades e a gente sempre faz essas atividades pensando no público, principalmente de História e de Museologia, né? Já que a gente não tem arquivologia aqui no Estado. E aqui algumas imagens da última oficina que a gente fez. Aí essa atividade é a atividade de higienização, que a gente faz a retirada de material metálico, todo elemento que vai causar dano àquela documentação é retirado nesse momento, e a gente aproveita e faz a catalogação, a descrição arquivística daquele documento. Aqui outra foto. E
deixo aqui o meu contato, né? ricardo.rezende. Eu deveria ter colocado, o Memorial tem Instagram, a gente divulga as ações aqui também pelo Instagram. O Instagram da gente é o @memorialtrtc-SPE, e lá a gente faz a divulgação desses eventos. Normalmente, a gente, quando faz um evento, conta com certificação, que serve para os cursos de extensão de vocês, e tudo é gratuito, né? O espaço é público, e fica aqui o convite para vocês conhecerem lá o espaço. Vou ficar muito feliz em recebê-los lá. Muito obrigado. Então, como eu tinha dito antes, eu estou bem feliz de recebê-la agora como coordenadora do Memorial. A gente já foi parceira de muita pesquisa no LAN, inclusive porque a Cristiane estudou essa documentação. Tu estudou com os dissídios? Agora estão, tá vendo? Então, prazer recebê-la. Bem-vinda. Obrigada, né? Obrigada, Carlene, pelas palavras tão gentis. Boa tarde a todas e todos. Tá certo. Ok, certo. Perdoe aí os contratempos tecnológicos, mas vamos lá, né? Eu, como Carlene disse, né, fui estudante, né, dessa documentação ali no finalzinho da graduação, no mestrado e no doutorado, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, fazendo esse momento com vocês. Mas vou iniciar a fala fazendo os proformes, né, cumprimentando a professora doutora Carlene, né, o colega coordenador Ricardo Rezende, do Memorial, e a professora mestre Patrícia. Estendo meus cumprimentos a todos os presentes que acompanham essa mesa aqui presencialmente e virtualmente também pelos canais digitais, né? Eu estou aqui hoje como gestora, né, do Memorial do TJPE, mas também como egressa da UFPE, né, como pesquisadora do LAN, né, e como professora dos cursos de licenciatura. Então, nesse sentido, eu penso que a minha contribuição vai ser muito mais, né, sobre a minha trajetória, né, enquanto educadora, atravessando, né, esses espaços de memória, o que a gente entende por arquivos e memoriais, né, em algumas instituições. Então, antes de desenvolver esses pontos, que vai ser um pouco do foco do que eu trouxe hoje para conversar com vocês, né, eu queria registrar o meu agradecimento, né, ao professor Antônio Montenegro pelo convite, por estar aqui celebrando esses 20 anos do LAN, né, um projeto de grandes dimensões, né, do qual eu tenho muita alegria em ter acompanhado como estudante e como pesquisadora em meu mestrado e no meu doutorado em História aqui pela UFPE, né, utilizando esse importantíssimo acervo como parte fundamental nas análises das quais eu desenvolvi, né? Eu entrei no mestrado em 2011 e eu lembro bem das longas tardes abrindo caixas empoeiradas, digitalizando os altos findos da JCJ de Jaboatão, né? E também conhecendo pessoas muito solícitas e muito dispostas a ajudar uma pesquisadora perdida ali entre estantes, que tornavam possível, né, esse amplo acesso a essa preciosa documentação da história do trabalho em Pernambuco, né? O resultado desse projeto é um número crescente de pesquisas desenvolvidas por professores, mestres e doutores do PPGH da UFPE e também de outras universidades, né, a partir dessas fontes, permitindo a análise, né, da experiência de trabalhadores em relação às leis e ao direito, né, pensando como esses atores sociais utilizavam os tribunais como palco de lutas, né, em defesa dos seus interesses. É nesse sentido, né, que eu destaco aqui, e já inicio a minha fala, né, o uso das fontes judiciais, em específico dos processos trabalhistas, para pensar o mundo do trabalho através desses embates judiciais de trabalhadores urbanos e rurais. As fontes judiciais, elas se apresentam como vias de acesso a um cotidiano, né, do trabalho, em que, em muitos casos, esses sujeitos não se manifestaram em outros documentos oficiais, como do Legislativo ou do Executivo, né? São fontes que nos permitem uma investigação histórica de agentes, como os trabalhadores rurais não alfabetizados, que podem não ter produzido registros e testemunhos diretos sobre as suas experiências.
Então, a análise desses processos pode nos demonstrar como diferentes sujeitos da história concebiam as políticas de poder que determinavam as relações sociais e também problematizar como trabalhadores podiam delas se utilizar em sentidos opostos aos das classes dominantes, né? Então, a partir dessas análises, a gente pode perceber como diferentes noções de direito e de justiça eram produzidas e conflitavam entre si, ensejando uma nova forma de pensar e escrever a historiografia do trabalho em Pernambuco. Né? Nesse sentido, os autos-findos arquivados pelos órgãos do Poder Judiciário, do Poder Judiciário como um todo, né, trazem um potencial a ser problematizado pela historiadora e pelo historiador, né, brasileiro. Utilizar processos trabalhistas, criminais ou cíveis demandou, né, uma reestruturação dos sistemas de preservação dessas fontes documentais, como a criação de centros de memória. E é nesse cenário que o Laboratório de História e Memória foi criado com ações de guarda, preservação e pesquisa de autos-findos que seriam eliminados, né? Através desse convênio, ali em 2004, de cooperação técnica, do programa de pós-graduação em História da UFPE, né, com o TRT da 6ª Região, foi possível a guarda, a preservação e a pesquisa nessa documentação. Contudo, a falta de espaço físico, né, vai de encontro com a compreensão da preservação dos processos judiciais, né? E é nessa seara que entra uma discussão muito cara entre as instituições nessa relação entre memória, né, e documentação, né, que a gente vai chamar aqui de gestão documental e gestão da memória, né? O tema que eu coloquei aqui para essa fala foi História, Justiça e Memória, mas poderia ser também Justiça, Memória e Esquecimento, né? Porque todo o processo de guarda, todo o processo de memória, ele está totalmente imbricado com o processo de esquecimento, né? É um processo de escolha intencional, voluntário ou involuntário, que vai passar por alguns crivos sobre o que guardar ou o que esquecer, né? E diante de uma volumosa produção documental, né, que vivenciamos, falando agora um pouco da experiência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, e dessa experiência que eu trago do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nós temos para o TJ uma produção documental que remonta aí o século XIX, aproximadamente desde 1822, uma massa documental vem sendo produzida a partir da atividade, né, da justiça, e só nos anos 2000, praticamente, é que uma gestão documental, né, tem sido realizada sobre esse acervo. Então, são quase 2 séculos de produção de documento, né, sem pensar qual a sua destinação e qual a sua guarda. Então, em muitos casos, a gente encontra a documentação em estados, né, de uma deteriorização muito avançada, porque essa preocupação com a memória não era prioridade desses espaços institucionais, né? E principalmente depois da década de 80, a gente tem aí uma ampliação de atividades de jurisdição. Então, os juizados produzem também uma documentação imensa, né, a cada ano. Com a informatização também, então, a gente entra nesse dilema. Não é possível guardar tudo, né? Algo como Funes, o memorioso do Conto de Borges, né? Mas também no outro dilema de o que esquecer. Ou melhor, o que escolher esquecer, né, dentro desse embate. Então, entendendo a memória como uma construção que dialoga com o conhecimento, né, quais os crivos para definir o que vai ser guardado para sempre, né? Porque eu acho que é isso que a gente escuta, né, Ricardo? Essa documentação aí que eu estou mandando para vocês é para sempre, né? Quando chega lá no memorial, né, é para sempre, né? E a gente fica ali, né, com esse para sempre, pensando em espaço, né, pensando em preservação, em conservação, em difusão, em pesquisa, e aí processando, né, essas etapas. Nesse sentido, o Judiciário estabeleceu 2 áreas para pensar essa relação, né, do que guardar, do que não guardar. A gestão da memória e a gestão documental. Duas áreas, né, que apresentam aí relações
caras, né? E por vezes difíceis, né? Para conciliar os interesses, né? E aí eu trouxe para vocês um pouco do conceito, né? Da gestão documental e da gestão da memória. A gestão documental é entendida como um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. A gestão da memória é o conjunto de ações e práticas de preservação, valorização e divulgação da história do Poder Judiciário, ou seja, o lugar que vai guardar tudo que é entendido como permanente, né? E aí é que entra a nossa seara. Né? Dentro das noções de arquivologia, os documentos eles são classificados em 3 tipos, né? Correntes, intermediários e permanentes. A gente viu ali que gestão documental é o que vai lidar com o que foi produzido, tramitado, né? Dentro dessa perspectiva de corrente e intermediário. Né? E o que é corrente? Corrente é o documento que foi produzido e está em curso. Inclusive, os processos que estão acontecendo agora, né, que estão sendo vivenciados, isso no âmbito do judiciário, né? E com a virtualização da justiça, como disse Ricardo, a maior parte dessa documentação corrente, ela hoje está no formato digital, né, na plataforma do PJE, que é o processo judicial eletrônico, o que demanda uma nova gestão documental para o digital, né, e que também é uma grande problematização sobre a guarda e preservação desses registros para o historiador do futuro, né? Mas a gente pensa um pouquinho sobre esse ponto mais à frente. Os documentos intermediários. Os documentos intermediários são aqueles que não estão em uso corrente, né, nos órgãos produtores, mas eles podem ser solicitados para desarquivamento pelas partes. Então, por exemplo, um processo de herança, um inventário, já concluiu, mas aí daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, as partes querem recorrer, né? Não foi justo. Vai lá e eu quero desarquivar essa documentação. Né? Essa documentação ela ainda não serve para pesquisa, o pesquisador ainda não pode ter acesso a ela não cumpriu a tabela de temporalidade, né? Então ela ainda é uma documentação para ser guardada pelas unidades. Então, passou 20, 30 anos, vai lá, solicita o desarquivamento, você pega a documentação, consulta, devolve. Então, normalmente, a documentação corrente e intermediária, ela se encontra, em sua maioria, nos arquivos gerais das instituições ou ainda nas unidades, né? E elas não estão disponíveis para pesquisa. E aí a gente vem para a documentação entendida como permanente. Tudo que é corrente e intermediário vai virar permanente? Não necessariamente, né? Permanente é o conjunto de documentos que tem valor histórico, probatório ou informativo, que deve ser definitivamente preservado, inclusive nos seus suportes originais. Eles se encontram nos centros de memória, como os memoriais e arquivos históricos, né? Esses documentos, eles podem ser, inclusive, digitalizados, como o LAN tem feito, né, um grande volume documental já digitalizado, né, como o memorial lá do TJPE, né, está fazendo, né, mas mesmo digitalizando, o suporte papel, que é o suporte original, vai ser guardado para sempre. Então, algumas instituições pensam assim, né? É permanente, manda para o memorial, né, para os memoriais, para os arquivos, digitaliza, depois descarta. Não. Né? Essa documentação ela compõe um patrimônio, né, arquivístico, ela compõe um bem cultural, né, e é obrigação, é dever do Estado guardar para sempre. Até porque os suportes, né, a digitalização ela passa aí por novas tecnologias que se tornam obsoletas e esse boom, né, de renovações de mídia, eles vêm acontecendo. E, a todo momento, a gente tem que estar aí driblando essa situação. Né? Então, imaginem, guardamos em microfilme há 30 anos atrás, uma mídia completamente obsoleta hoje. Guardamos em CD há 20 anos atrás, obsoleta. Guardamos em pendrive há 10 anos. Meu computador já nem lê mais HDMI, já não consegui nem mais projetar essa apresentação. Porque, teoricamente, está tudo aonde? Na nuvem.
né? Então, a gestão documental e a gestão da memória estão o tempo todo lidando com essas inovações, né? Lidando com esse passado diante de muitos desafios, né, desse presente. E aí o que o judiciário pensou, né, para fazer essas decisões de o que vai ser guardado e o que vai ser esquecido, né? Ele criou a CEPAD, que é uma comissão de preservação e avaliação documental. Essa comissão, ela decide, né, a partir de uma composição mínima de um arquivologista, né, um historiador e um gestor dos espaços de memória, né, o que vai ser entendido como permanente. Essa comissão é um verdadeiro campo, né, de embates, né? As perspectivas da arquivologia, né, se chocam com as perspectivas dos historiadores, né, nesse conflito de não temos espaço e não podemos descartar tudo, né? Então, uma série de processos, eles são analisados por essa comissão, e processos entendidos como de baixa complexidade são encaminhados para editais de eliminação, né? Lendo processo por processo para pensar se existe alguma figura, alguma personalidade, né, que pode ser entendida como importante para guardar. A nível de exemplo, né, o TJPE atualmente está nos editais de eliminação de juizados, que são ações simples, como, por exemplo, reivindicando o pagamento de um condomínio. Né? Então, né, qual é a importância de guardar, né, uma reivindicação de condomínio? Teoricamente, nenhuma. Né? Hoje não incinera mais, hoje se descaracteriza, tritura o papel e passa para uma ONG. Mas, enfim, descarta. Né? E aí, no meio desse processo, encontramos uma ação de João Cabral de Melo Neto. Veja só. Né? Olha, vários pedidos de condomínio podem não ser importantes, mas esse pode ter alguma relação com uma futura documentação importante para contar alguma história sobre Pernambuco, né? E aí a CEPAD, né, com seus profissionais de história, estão lá para defender a não eliminação desse tipo de documentação que pode trazer alguma relevância para a história, mas não é uma seara fácil, né? A CEPAD, ela vai se estruturar em alguns pilares para escolher, né, o que vai ser guardado e o que vai ser eliminado, né? Então, a seleção dessa guarda, ela vai pensar as especificidades locais, as diferenças regionais, os destinatários dessa jurisdição. Então, por exemplo, para um acervo como o da Justiça do Trabalho, pensar os trabalhadores rurais é uma amostra que precisa ser guardada praticamente na íntegra, porque em qual outro momento... Ui, está falhando aqui, né? Em qual outro momento da história nós vamos encontrar registros sobre esses atores sociais? Né? Então, são critérios que a CEPAD pode trazer, né, à tona. Outros critérios pensados é a destinação antecipada pelas tabelas. Então, a tabela de temporalidade ela já define alguns assuntos que, por si só, são permanentes, como, por exemplo, a lei de imprensa. Se você encontrar uma documentação e tiver uma referência à lei de imprensa, ela não pode ser descartada. O corte cronológico, que Ricardo também comentou aqui. Né? O corte cronológico pensado para a documentação, que é dali para trás, nada pode ser descartado, padrão é 1950, mas cada instituição pode definir, né, o seu corte para mais. Né? O TRT definiu 85, então de 85 para trás, nada pode ser descartado. Né? O TJPE acompanha, né, nesse cenário, então, olhando para o acervo e os galpões, né, do Memorial de Arquivos Gerais, os galpões dos Arquivos Gerais do TJ, né, só da comarca, que seria Recife, né, da capital, tem em torno de 8 milhões de processos. Tudo que for de 85 para trás não pode ser descartado. Né? Então, os arquivologistas piram, né, com a gente, os arquivistas piram. O que é analisado subjetivamente pela CEPAD também tem que ser retirado da listagem de eliminação. Então, esse exemplo agora de João Cabral de Melo Neto tem que ser retirado. Ah, mas é só um condomínio, mas é importante. Né? Então, ele vai lá e ele é removido. E uma amostra estatística de conjuntos também são entendidos, né, como uma parte.
para ser analisado de maneira serial para o futuro. Então, entendidos como permanentes, esses arquivos são remetidos para espaços de memória das instituições, onde eles serão organizados em arranjos voltados agora para a pesquisa, né? E é aí que entra uma nova mentalidade da gestão documental, né? Se na unidade judiciária você pensava a parte, o ano, o tipo de processo, a demanda, o juiz, né, a vara, para o memorial, o que importa é o que o nosso usuário, que é o pesquisador, né, precisa. Então, os arranjos, eles vão a partir daí, né, ser pensados a partir dessa necessidade. Então, por exemplo, no memorial, nós temos arranjos do cangaço, arranjos da escravidão, arranjos que trabalham com capoeira, né? Então, já muda, né, completamente a forma de pensar a organização documental da finalidade inicial do processo. O memorial, ele entra, então, nesse cenário, né? E eu queria compartilhar um pouco da nossa experiência enquanto esse espaço de memória, né? Enquanto também um centro de documentação, que faz aí essa guarda dessa documentação permanente, né? Então, essa documentação permanente vai para o espaço de memória, onde é preciso ser organizada e conservada, onde é preciso ter diálogo entre a gestão documental e a gestão da memória, e o que é entendido por documento permanente é todo esse acervo de valor histórico, probatório, informativo, a ser guardado no seu suporte original. Aqui os pilares que eu comentei. E aqui entra esse espaço de memória do TJ. Né? Hoje, o memorial do TJ ele está alocado, né, na antiga estação ferroviária do Brum. Ele foi inaugurado no ano de 2000 e ele funciona como um espaço de memória, como um museu e como um centro de documentação da Justiça Estadual de Pernambuco. Então, além de guardar essa documentação, né, esse acervo permanente, nós também pensamos espaços museais que compartilhem esse acervo com a sociedade. Damos acesso à pesquisa, né, e fomentamos ali atividades, né, de memória. E aí eu trouxe algumas para dividir com vocês. Aqui é um pouco do processo, né, de como essa documentação chega ao memorial. Então, identificada pela CEPAD como uma documentação entendida como permanente, né, o memorial faz um recolhimento, né, dessa documentação. Então, comarca de Triunfo, né, a cidade de Triunfo com a sua comarca, né, Timbaúba, Brejo, né, reportam, né, que já passou pela CEPAD, a documentação está lá, entendam, em qualquer lugar, no banheiro, né, na sala sem nenhum tipo de acondicionamento, né, com o juiz ligando, olha, venha buscar, viu, que senão eu vou jogar fora, né, venha buscar, viu, senão eu mando o pessoal da coleta levar, né. A nossa necessidade, né, de uma educação patrimonial, né, de entender que é proibido jogar, né, documentação pública fora. Mas ainda vivemos, né, essas fases de conscientização. Vamos buscar lá nas comarcas, né, encontramos ali, como na primeira imagem, assim, a documentação dispersa, né, trazemos para o memorial e no memorial começamos o processamento de higienização, catalogação e indexação dessa documentação. Né? Aqui. Deixa eu avançar. Essa documentação física, ela fica plenamente disponível para o pesquisador. Então, pensando o recorte, pensando a temática, pensando as cidades, é possível pesquisar a qualquer momento esse acervo no Memorial da Justiça, né? Esse recorte da Justiça Estadual de 1822 até 1924, que seria essa nossa perspectiva centenária, está lá disponível fisicamente. Mas nós também nos aventuramos na digitalização. Né? A digitalização hoje está disponível na plataforma Atom, assim como o Ricardo também mostrou para vocês. Né? É uma plataforma que requer umas definições, né, descritivas mais complexas, né, e também uma captura da imagem extremamente pesada, né? A gente trabalha com a digitalização em TIFF, né? E precisamos de teras, né, bytes aí, né,
para mover, né, esses armazenamentos, né, fora a condição do nosso material a ser digitalizado, né, processos de 1820, 1830, né, que só de pegar ele já vai se desfazendo. Então, a digitalização tem acontecido, mas em passos bem mais lentos do que a gente gostaria, né, e do que a gente é demandado. Então, a gente consegue hoje digitalizar um processo por dia, um processo que tem mais ou menos aí 100 a 200 páginas, devido a todo o manuseio extremamente delicado dessa documentação, né? E subir para o portal, e a gente tem hoje em torno de 500 processos nessa plataforma do Atom. Temos 6 a 7 mil digitalizados em processo também de subir, né? Mas, para além dessa pesquisa, que a gente chama de memorial digital, a gente permanece com esse acervo físico, né, para pesquisa lá, no espaço. E aí, trazendo um pouco, né, do diálogo entre o que a gente faz nesses espaços de memória, nesses arquivos, com a sociedade, né? E aí, nós trouxemos, né, recentemente a implementação do projeto A Escola no Fórum, né? E aí nós fazemos um diálogo com o Fórum, né, Desembargador Rodolfo Aureliano, né, ali na Ilha Joana Bezerra, com as escolas de educação básica, né, do bairro, para eles conhecerem o espaço e entenderem a função da justiça e a memória que nós, né, desenvolvemos, guardamos, preservamos e fomentamos, né, a partir do memorial. Então, tem sido um projeto muito feliz, né, no sentido de fazer essa aproximação do judiciário com a sociedade, trazer, né, essas crianças para visitar um espaço que, nas suas próprias falas, né, ficava de costas para a comunidade, né, para que eles se entendam como parte, né, e entendam, né, como essa instituição atende a eles. Então, o projeto Escola no Fórum tem sido muito rico. Além do projeto Escola no Fórum, a gente tem pensado oficinas de conservação, paleografia e pesquisa no memorial, trazendo ali estudantes da educação básica, né, bem como alunos da graduação de História, Direito, né, para conhecer o nosso acervo, e visitas mediadas ao Palácio da Justiça de Pernambuco. Então, para esse momento, né, onde a gente está refletindo sobre arquivos e memoriais, né, eu trago aí essa inquietação, né, de aproximar esses espaços, né, da sociedade, de pensar esses espaços como espaços formativos. É algo que eu vejo o LAM fazendo, bem como o Memorial do TRT fazendo, né, e acredito que a gente pode trazer, né, muitos diálogos e parcerias para pensar, né, a ampliação dessas práticas. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Daqui a pouco a gente faz essa rodada de perguntas. Eu vou passar a fala agora para Patrícia Moraes. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de iniciar, né, dizendo que é uma grande satisfação estar aqui hoje nessa mesa, né, cumprimentar Ricardo e também Cristiane e Carlene, com a mediação maravilhosa. E, antes de tudo, eu quero agradecer ao professor Montenegro e à professora Regina pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje representando o LAM, né, nessa mesa que é tão importante. Bem, eu gostaria de iniciar, né, falando um pouquinho sobre a criação do LAM. O Ricardo Rezende já falou um pouquinho, né, esses documentos, né, iam ser incinerados, né, doados ao Hospital do Câncer de Pernambuco, no ano de 2004. E aí houve toda uma movimentação dos professores do Departamento de História aqui da Universidade e também da pós-graduação para salvaguardar essa documentação. Eram cerca de 60 mil processos. Atualmente, né, com a criação do laboratório, né, que antes era um arquivo, o LAM tem 200 mil processos. E esse convênio com o TRT da 6ª Região, esse ano completa 20 anos, por isso o tema do seminário, que eu acredito que todo mundo já deve estar sabendo, né? Mas é importante destacar que o que se iniciou como um arquivo
Hoje se constitui como um laboratório, como o professor Montenegro falou também na conferência de abertura ontem. Né? É um laboratório de pesquisa, de ensino e também de extensão, que abriga, né, esse acervo de 200 mil processos provenientes das antigas Juntas de Conciliação e Julgamento de Pernambuco. Para quem não conhece o acervo do LAN ainda, nós temos processos desde o ano de 1943, né, do ano de aprovação da CLT, até o final da ditadura, em 85, e é um acervo vasto que abrange vários municípios aqui do estado de Pernambuco, né, como Recife, Paulista, Limoeiro, Jaboatão, Escada, Nazaré da Mata, Goiânia, entre outros, e que vem sendo preservado e digitalizado gradualmente, né, por uma equipe de estudantes de graduação em História, bolsistas ou voluntários. Né. Esses documentos eles registram os embates entre patrões e empregados, e também a luta pela conquista de direitos trabalhistas em diversos momentos da nossa história. E esse trabalho de digitalização e de higienização e preservação dessa documentação vem sendo coordenada pelo professor Antônio Montenegro, né, já há muitos anos, em colaboração também com a equipe técnica de outros professores da UFPE. Nós temos um banner ali fora com o nome desses professores, né, a gente fez questão de fazer, e porque é um trabalho coletivo, né, de muitos anos, no qual muitos estudantes também têm contribuído e muitos professores estão envolvidos. Atualmente, o LAN ele não faz apenas a preservação desses documentos trabalhistas, né, como também incentiva, desde sempre, a prática de pesquisa nesses documentos, tanto pelo meio digital, né, com os processos que já estão digitalizados e disponibilizados no site, que foram lidos e resumidos pela equipe de estudantes, de bolsistas e de voluntários. Né? Todos os processos que estão no site eles têm um resumo, que foi cuidadosamente feito, e também de forma presencial, recebendo diariamente pesquisadores interessados em consultar e analisar esses documentos que ainda não foram digitalizados presencialmente no LAN. No momento, a gente tem 24 mil processos disponíveis no site. E quem ainda não conhece o site do LAN pode encontrar o link na bio do nosso Instagram. Também é importante destacar que o LAN ele não tem servidores, né? Ele depende de projetos, de editais, de bolsas, como da FACEP, do CNPq, para que essas pessoas, esses estudantes, esses professores, possam atuar nesse trabalho cotidiano com a documentação. Nesse momento, o projeto que está em andamento, né, é focado na digitalização de processos da greve de trabalhadores rurais de 1979. E, além disso, o LAN faz um trabalho fundamental na área de ensino e de extensão, através do projeto Oficinas de História. A gente também fez 2 banners com fotografias, né, registros desse projeto desde o início até esse ano. Esse projeto foi criado em 2018, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão daqui da universidade, né, para promover aulas e oficinas com estudantes de escolas públicas e particulares de Pernambuco. Essa iniciativa partiu inicialmente dos professores Márcio Vilela e Pablo Porfírio, né, membros da equipe do LAN, e também professores do Colégio de Aplicação, que começaram a levar estudantes para frequentar aulas, né, e fazer pesquisa nos documentos do LAN. Então, esse projeto ele foi se estabelecendo e se tornou um projeto de extensão que vem se ampliando desde então. Né? Essas oficinas elas são pensadas e planejadas a partir dos documentos do LAN, né? Partindo desse trabalho cotidiano com a digitalização e com a limpeza dos documentos, a equipe de bolsistas e de voluntários vai pensando temáticas dentro desses documentos que podem ser trabalhados em sala de aula dentro do programa, né, de ensino básico de História. E temos como trabalho infantil, por exemplo, o período conhecido como Era Vargas, a aprovação da CLT, ditadura militar e a repressão aos trabalhadores, condições de trabalho nas áreas rurais, como nos engenhos, os trabalhos na fábrica, e, claro, também as mobilizações e greves de trabalhadores e trabalhadoras em prol de melhores condições de vida e de trabalho. Né? Além de abordar temas mais recentes, né, como a precarização do trabalho e a uberização. É um projeto que vem crescendo a cada ano, mas eu gostaria de destacar o período da pandemia, porque foi quando a gente precisou, né, reformular tudo que vinha sendo feito para o formato digital. Então, foram inúmeras reuniões online para ver o que a gente poderia fazer para tornar essas oficinas mais interessantes
para os estudantes, né, que, já que eles não iam poder ter o contato físico com esses documentos do LAN. Mas, a partir disso, a gente também conseguiu atingir públicos de outros estados. E a gente mantém esse formato digital, né, quem não pode vir presencialmente. A gente ainda faz oficinas pelo Google Meet, e também no LAN e nas escolas. Caso a escola não tenha condições de ter um transporte de ônibus para esses estudantes, a equipe do LAN vai até a escola com cópias xerox dos processos. E, mais recentemente, a gente passou a oferecer oficinas específicas, né, para professores da rede básica de ensino, com apoio da Cecine e do professor Márcio. E, claro, também, né, oficinas e aulas com turmas de graduação, tanto da UFPE quanto de outras universidades e faculdades, que vem entrando em contato com a equipe da gente para trazer os estudantes para o LAN. Né? Nessas oficinas, a gente preza sempre para que os participantes eles tenham contato direto com a documentação, seja com a leitura do processo físico ou mesmo uma cópia, e também a depender do tempo que a gente tenha disponível, para que eles escrevam sobre o documento que eles estão lendo. Né? Isso foi algo que a gente vinha debatendo há um tempo e, finalmente, a gente está conseguindo implementar e desenvolver mais. Né? Cada um escreve um pequeno texto e a gente faz uma dinâmica de compartilhar esse texto entre os participantes da oficina. Né? Mas o que eu gostaria de destacar hoje, especialmente, é o aspecto da pesquisa e também da formação de pessoas, de estudantes, de pesquisadores. Né? Durante a preparação para esse seminário, né, de 20 anos, não sei se todo mundo que entrou aqui no auditório chegou a observar, nós fizemos vários banners. Um deles é o de pessoas que atuaram e ainda atuam no LAN, né? Sejam como bolsista por algum órgão, como a FACEP ou o CNPq, mas também como voluntários. Essa lista ela possui mais de 80 nomes, o que quer dizer que mais de 80 estudantes atuaram de alguma forma no LAN, aprendendo a limpar esses processos, a digitalizar, a ler, a pesquisar, a escrever sobre. Mais de 80 pessoas que tiveram uma vivência, uma formação e uma oportunidade de aprendizagem e que seguiram ou não, né, na área de pesquisa ou de docência. E, na minha opinião, esse é um dos aspectos mais fundamentais do LAN, né, o de ensinar estudantes a se profissionalizarem de alguma forma e a ingressarem na carreira acadêmica. Eu lembro quando eu entrei no LAN, já faz algum tempo, né, Carlene acabou dizendo aí, 2018, e durante a graduação, né, aqui na UFPE, eu já estava mais no final do curso, e mesmo já tendo experiência de pesquisa em outros estágios, né, eu lembro que foi muito, muito marcante entrar naquele salão cheio de caixas, de processos, né, imenso, e aprender a limpar, a digitalizar, mas principalmente a ler e a escrever sobre eles. E eu digo que o professor Montenegro foi e é um ótimo coordenador e incentivador, né, disso na equipe. Ele sempre bateu muito na tecla de que a gente precisa ler, precisa escrever sobre os processos, refletir e analisar, né? Não focar apenas nesse trabalho técnico de limpeza e de digitalização, que é o nosso cotidiano mais, né, o dia a dia. E eu sou muito grata por isso, porque com o tempo, né, a gente vai aprendendo a ter esse olhar mais treinado para os processos, né, digamos assim, de observar possíveis temáticas de pesquisa com a documentação, e também de temáticas que são possíveis de trabalhar nas oficinas. Né? Foi assim que eu tive a ideia do que fazer no projeto de mestrado, né, durante um projeto da FACEP de digitalização do acervo de Paulista. E aí eu me deparei com alguns processos que eram de alemães contra a Companhia de Tecidos Paulista. E, a partir disso, eu fui estudando e montando o projeto de pesquisa e ingressei no mestrado. Né? E também outras pessoas, com certeza, tiveram essa mesma experiência, né? de trabalhar, de aprender como trabalhar e analisar um documento. Né? Quando eu estava escrevendo a dissertação, eu sempre escutava na minha cabeça a voz do professor Montenegro, dizendo: Patrícia, faça frases curtas, não emende uma ideia na outra, escreva de forma mais sucinta. Ou então a professora Regina, dizendo para a gente ter cuidado e não ficar repetindo só o que o documento diz, mas fazer realmente uma análise historiográfica. Né? Hoje eu pensei em destacar na minha fala, né, mais as oficinas, porque é um projeto que eu fui uma das primeiras bolsistas de extensão, em 2018,
E, desde então, eu tenho acompanhado esse projeto e orientado também outros estudantes de extensão, junto com o professor Montenegro e o professor Márcio. Né? E essa semana a gente tem novos estudantes, né, ingressando no curso e prestigiando o evento. Então, acho que é uma oportunidade para conhecer o projeto das oficinas. E a cada ano que passa eu venho observando, né, esses estudantes que estão ingressando mais cedo no LAN. E eu acho que isso é ótimo, porque eu entrei mais tarde. Né? Na minha época não tinha muito essa conversa sobre a extensão na universidade. Né? De uns anos para cá isso vem sendo falado mais. E, desde o começo do curso, eles vão começando a já ter contato, né, a ministrar aulas, a planejar, e isso antes das disciplinas obrigatórias de estágio. Camille, as duas Camilles estão aqui, entraram no segundo período do curso, primeiro período. Eu vim entrar, eu já estava no sexto, no sétimo, já bem mais na frente. Né? E aí, ter esse contato, né, já desde o início do curso é muito bom, porque a pessoa já vai ganhando essa experiência em sala de aula. Mas também de 2018 para cá, eu pude acompanhar, né, outros estudantes nessa experiência, desenvolvendo junto às oficinas, que eram bem diferentes do que são atualmente. Né? E é realmente um esforço coletivo, tanto dos professores, dos coordenadores, como dos estudantes e bolsistas e voluntários, porque cada um que chega na equipe vai trazendo uma ideia nova, escolhendo um processo novo, uma temática nova para trabalhar. E, dessa forma, essas oficinas elas estão sempre em construção. Né? E hoje eu posso ver esse mesmo encantamento que eu tive quando eu entrei no LAN pela primeira vez, nessas duas aqui, em Roberto, em Caroline, e também em Ariel, que está aqui. Já faz um tempo que está na equipe também. E também nos estudantes de escolas que conhecem e visitam o LAN através dessas oficinas, e de pessoas que estão ingressando no curso e conhecem o LAN, por exemplo, através das ações do DA. E oferecer essa oportunidade, né, também para estudantes de escolas públicas que, por mais que não consigam vir até a universidade, porque a escola não tem recurso para o ônibus, né, conseguir participar e também ter esse encantamento de ter o contato com a documentação, mesmo que seja uma cópia, né, de levar esse conhecimento que nós, pesquisadores e professores, construímos na universidade para fora dela, que é o objetivo fundamental da extensão. E, claro, como a gente tem o privilégio de estar dentro da universidade, conseguir aproximar também esse corpo discente do curso de História, né, nessas práticas de pesquisa com a documentação e também da extensão. Né, outro pilar fundamental do LAN, né, que eu acredito que é o mais conhecido, é o da pesquisa nos documentos. Né, o objetivo não é mais somente salvar essa documentação do fogo, né, mas construir conhecimento a partir dela. E aí, durante a preparação para o seminário, a gente também fez banners com as produções acadêmicas que se utilizaram dos processos trabalhistas do LAN como fonte documental. Né? Vários TCCs, monografias, artigos, teses e dissertações que foram publicados, cujos autores pesquisaram no LAN, como Cris, que está aqui, e Carlene também, como fonte documental. Né? E foram orientados, por exemplo, pela professora Cristine Dabá, a professora Regina, o professor Montenegro, a professora Socorro Abreu, o professor José Marcelo, entre outros. Então, a questão é essa, né, que as pessoas pesquisem, aprendam, analisam, escrevam e produzam conhecimento a partir desses documentos. Para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente ao professor Montenegro e também à professora Regina, e a equipe de filmagem e de som, Barbosa e Henrique, e a equipe de bolsistas do LAN, e aos monitores que estão fazendo um trabalho excelente. Obrigada, Patrícia, pela fala. Acho que as 3 falas foram riquíssimas. A gente pode abrir para as perguntas. Eu não sei se... Aí tem que vir aqui e fazer a pergunta. Eu posso... eu posso começar, então. Eu tenho 2 perguntas. Uma para Ricardo, mas é mais para a gente entender mesmo o processo de pesquisa da documentação que está em Vitória de Santo Antão. Então,
Se eu quiser pesquisar, por exemplo, os metalúrgicos vou chutar, 75 a 85. Aí eu entro em contato com o memorial e vocês solicitam essa documentação e ela vem já, tipo, prontinha, assim, vem só sobre o metalúrgico ou vem tudo desses 10 anos? É a minha dúvida. E para a Cris, eu fiquei muito curiosa com os processos que são intermediários, porque eles não podem ser pesquisados. Mas eles entram numa categoria de sigilosos, segundo a lei, tipo a lei de acesso à informação, eles são sigilosos, então a gente não poderia dentro desse determinado tempo fazer a pesquisa. Não, aí Então eu posso. Boa tarde, gente. Algumas perguntas para Ricardo, né, Ricardo? Eu passei recentemente lá no Memorial, né? Fui lá ver uma documentação e eu peguei o microfilme, né? Então, uma pergunta é, esse microfilme, você falou rapidamente, mas esse microfilme ele vai passar por um processo de digitalização, o que ajuda e muito, né, o pesquisador. Eu sei que você consertou a máquina, mas ela é danada para a gente enxergar, né? Ela é bem difícil, né? Cris, também dá os parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido ali no Memorial. Eu estava aqui lembrando, vendo as imagens, né? Lembrando que eu estagiei ali, né? Saía do centro do Recife, ia ali a pé, caminhando, fazer o estágio, enfim. Mas foi um momento também de muita aprendizagem, né? Que bom que você volta tá ali como uma profissional fazendo um belo trabalho. E, Patrícia, eu não sabia assim dessa pesquisa que você está fazendo, nesses processos com os alemães, né? Queria que você falasse um pouquinho, pelo menos, dessa pesquisa, que eu fiquei muito curioso desses processos, tá? É só isso. Bem, eu quero, antes de mais nada, parabenizar a mesa. Foram 3 exposições muito ricas, né? Patrícia é suspeita, mas fiquei até preocupado, porque parecia que eu e a Regina um fantasmazinho da cabeça. Mas, olha, parabenizo, foi muito bom ouvir vocês. E eu quero realmente agradecer ao trabalho de Barbosa e Henrique, né? Ontem, na minha agonia, eu não registrei esses agradecimentos. Também quero registrar que o professor Marcelo, da Universidade Estadual de Alagoas, é um membro permanente do LAN, certo? Estamos esperando só a publicação da tese dele para incorporar aos livros que vamos distribuir futuramente as teses, e convido também as doutoras Carlene e Cristiane para se aliarem, para a gente poder realmente mostrar a todo esse grupo que nos fortalece a produção que é feita aqui na universidade. Mas, Ricardo, eu queria uma pergunta bem objetiva. Eu já tinha ouvido dizer que houve um incêndio que praticamente destruiu os dissídios coletivos até 79. Você colocou que alguns estão aí em microfilme, pode ser recuperado. Mas aí eu lhe pergunto, por exemplo, a greve de 1980, né, porque de 79 até quase 85 houve repetidas greves. A partir de 80, já existe esse dissídio coletivo, está disponível em papel? É uma pergunta que eu gostaria de saber de você. Cristiane, eu vi, alguém me contou, algum pesquisador, que havia uma documentação muito rica lá no tribunal sobre quando a polícia desbaratou, né, a polícia do DOPS desbaratou toda a organização do Partido Comunista em 55. Você tem notícia dessa documentação? E para a Patrícia, além de parabenizar pela fala e recuperar a história, eu gostaria que você avançasse mais um pouco sobre essa sua pesquisa com os alemães, com os trabalhadores alemães. Quer dizer, se você viu algum tratamento diferenciado na justiça pelo fato de eles serem alemães recorrendo na justiça brasileira, né? E parabenizar a Carlene pela mediação com muita competência.
a gente pode fazer uma primeira rodada de respostas e aí a gente faz uma segunda de perguntas. Eu vou só complementar aqui e pedir para a Patrícia, na verdade, perguntar se esses processos que tu estudou no mestrado, se vão para as oficinas, porque isso deve despertar uma curiosidade gigantesca nos alunos, né? E dizer que fique super tranquila, que essa vozinha fantasma ela é muito mais comum do que a gente imagina na vida dos... Bem, professora, a respeito, né, dessa pesquisa lá dos processos que estão no Arquivo Geral. A listagem do Arquivo Geral, ainda, como o Cris falou, ela está num formato, porque o Arquivo Geral não lida com a documentação do mesmo jeito que a gente do memorial tem esse olhar, nesse cuidado. Então, a relação lá é só o nome do reclamante e do reclamado o ano. Então, por exemplo, teria que fazer o recorte, né? Vou estudar, estou precisando de documentos por local, por exemplo, Recife, ou então Paulista. Eu vou só dar um exemplo para ficar claro. Por exemplo, está estudando a Companhia de Tecidos Paulista e determinado período. Aí a gente pode solicitar, por exemplo, a busca na vara ou na junta de Paulista, dependendo do ano, né, porque em 99 muda, até 99 era junta de conciliação e a partir de 99 vara. Determinado período, todos os processos em que a Companhia de Tecidos Paulista figura como algum dos polos. Aí ela consegue fazer a busca, né, identificar quais são esses processos em que a Companhia de Tecido Paulista atua naquele processo, como reclamante ou como reclamado. Isso, no caso da metalurgia, né, procurar indústrias metalúrgicas. Aí, se você souber o nome das indústrias, né, ou dessas empresas, já vai facilitar a busca. Então, selecionando esses processos, aí eu peço para o pessoal montar uma caixa e trazer para cá. Essa foi uma ideia recente que eu tive, né, porque eu via o trabalho que dava, né, a pessoa se deslocar daqui para a Vitória de Santo Antão. Eu sei que não é tão longe, mas para o estudante de graduação, principalmente, é bem mais difícil. Então, foi uma forma de facilitar o acesso a essa documentação. Porque, apesar de ser permanente, ela continua lá sob a custódia do Arquivo Geral. A gente não tem espaço ainda para trazer essa documentação toda para cá. Então, nesse formato, assim, a gente consegue trabalhar. E aí a gente vai pensando, né, como é algo novo, a gente pode ir pensando, né, como ir ajustando esse processo, né, de pesquisa, de busca dessa documentação. Respondeu, professora? Continuo ou passo aqui? Pode continuar? Então, respondendo ao professor Márcio, ele não está aqui agora, mas o professor Márcio perguntou sobre a questão dos documentos em microfilme. Ele disse que foi complicado ir lá pesquisar o documento em microfilme na máquina de microfilme. Aí vocês imaginem que eu passei, porque eu tinha um microfilme, mas não sabia, tinha até uma etiqueta na caixinha do microfilme, dizendo que aquele processo era aqueles processos, cada microfilme tem cerca de 2.500 imagens. Isso cabe vários processos dentro lá daquele rolinho de microfilme. E quando eu consegui botar a máquina lá para funcionar, alguns microfilmes não estavam na orientação vertical, estavam horizontal. Então eu tive um trabalho, o Jeremias, que era estudante daqui, da graduação, que era estagiário, a gente fez o trabalho junto, e a gente passou um bocado de tempo, professor, lendo os processos assim, ó. Vai, Jeremias, anota, é isso. Até eu descobri que o negocinho, o prisma, rodava. Aí, confesso, né, devia ter sido mais curioso. Mas a gente consegue fazer a consulta desses microfilmes na máquina, mas o interessante, não somente para facilitar a consulta, é uma forma de ter uma garantia de ter outra via daquele documento. Porque se acontecer alguma coisa com esse microfilme, isso vai ser perdido. Então, como é uma mídia, né? A questão da obsolescência tecnológica, né? Essa mídia,
é uma mídia que é muito raro você encontrar hoje. Por exemplo, se essa luzinha, professor, que o senhor falou que é super cara, queimar lá na minha máquina, eu não sei o que eu vou fazer, porque não consigo nem encontrar. Eu fiz a pesquisa, professor. Procurei na Shopee agora, né? 1111, eita, fiz o comercial. Mas procurei na Shopee, não encontrei. E, assim, a própria referência da máquina que produz, né, da empresa que produziu aquela máquina, nem existe mais. Então, a única forma, né, assim, pelo menos a forma que eu consegui viabilizar, estou pensando, né, em viabilizar, seria através da digitalização dessa microfilmagem. Aí a gente cai em outro problema. Super caro fazer essa conversão, professor. Tem até algumas instituições. Eu, esse ano, né, recebi algumas propostas, né, entrei em contato com algumas empresas que fazem esse tipo de serviço, só que sai muito caro. Então, estou tentando viabilizar através de convênio. Assim como convênio com a UFPE, estou entrando em contato com o Arquivo Nacional, né, através de alguns profissionais de lá que trabalham na área de arquivologia, né, e tentando viabilizar essa digitalização. Aí o meu medo é, como é que eu vou enviar isso, professor? Eu acho que eu vou junto, né, com os microfilmes para poder entregar lá em mãos, com medo, né, de perder essa documentação que era dada como perdida, né? Perdida não está mais, mas o acesso realmente, né? O professor Márcio foi lá e não é fácil trabalhar lá com... E como já está catalogado, fica bem mais fácil. Então, se você for pesquisar, por exemplo, a época da ditadura, a gente tem vários rolinhos de microfilme, dissídios individuais, dissídios coletivos, que tratam desse período. Então, hoje a gente, pelo inventário, consegue localizar e você não vai ficar feito eu fiquei lá horas com o pescoço quebrado, tentando localizar aquela documentação. A gente já vai saber qual é o rolinho que está, qual a imagem que a gente vai localizar. Então, hoje, a gente conseguiu facilitar essa busca, mas realmente não é o ideal, né? A gente ainda vai trabalhar nisso. E respondendo, por último, ao professor Montenegro, professor, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu procurei foi esse dissídio. A gente, quando eu falei que era a partir de 72, mas é 72 com várias manchas de queimado, naquela documentação, aí da caixa de 72 pula para 74, depois pula para 77 e a partir de então só 81. Aí a partir de 81 eu tenho todos os dissídios coletivos. Porque o incêndio aconteceu em 79, no final de 79. Então, por isso que eu acreditava que essa documentação estava perdida, né? Graças aos profissionais do passado. Na verdade, a intenção, aí eu vou fazer a meia-culpa, quando se microfilmava, essa é até uma lei que ainda está em vigor, né? A lei da microfilmagem, que é de 96. Se você microfilmar um documento, ele na íntegra, o suporte em papel pode ser eliminado. Porque o microfilme, como o Cris falou, é muito comum hoje em dia. A gente recebeu uma documentação e, eita, digitalizou, a gente vai poder queimar então, né, o papel, porque já está digitalizado, já tem uma cópia, né? Só que essa cópia, o que é que garante a autenticidade dessa cópia? O original, papel. Porque hoje, né, no mundo digital, né, o mundo hacker aí pode apagar um zero, mudar um nome, né, manipular todo aquele documento e a gente não tem como garantir aquela autenticidade. Por isso, essa questão de lidar com essa documentação digital é tão complexa, né? A questão de estabelecer parâmetros, normas para o repositório arquivístico digital confiável. Tanto é que eu estou fazendo um mestrado nessa temática, que é pensando no historiador do futuro. Porque quando se for estudar essa época, né, daqui a alguns anos, não vai ter mais suporte em papel. E o que é que vai garantir que aquela documentação que você está pesquisando é autêntica? Não, eu estou falando de documentação oficial. Imagine site, que também é um documento arquivístico. Twitter é um documento arquivístico. Então, como é que a gente vai garantir acesso a essas fontes históricas daqui a alguns anos? Então,
Esse é um problema que realmente assim, me chamou a atenção. Eu achei que meu maior desafio, quando chegasse no memorial, seria lidar com um grande volume de documentos em papel, e acabei me deparando com outro desafio, e por isso resolvi fazer um mestrado, né, em gestão pública, aqui pelo Departamento de Ciências Políticas, mas realmente é um grande desafio. Infelizmente, professor, não localizei essa documentação. Então, Carlene, o que acontece? A documentação intermediária, ela é uma documentação que fica entre a LAI e a LGPD, né? Entre o acesso à informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Normalmente, a gente faz um crivo de 100 anos no memorial. 100 anos seria, assim, o máximo da tabela de temporalidade que ninguém poderia contestar. Então, um senhorzinho de 101 anos dizendo, cadê meu nome aí? Tire desse trabalho, né? Mais difícil de aparecer, né? Então, a gente estabelece que com 100 anos está livre. Pode pesquisar, pode identificar, não há nenhum problema, né? E aí, com cortes menores, a gente precisaria conferir tabela de temporalidade para ver se, né, até o próprio juiz, né, que fez, né, a sentença, liberaria a publicização desse processo, né? Porque aí realmente envolve arcar com as consequências da parte de processar, porque está expondo, né? Então, os processos intermediários, inclusive o arquivo geral, ele não dá acesso ao pesquisador. Então, tem o memorial do TJPE e tem o arquivo geral do TJPE. Se você chegar no arquivo geral do TJPE, não há espaço para pesquisador, né? Aí você disser, não, mas eu quero acesso. Você é parte, você é família, você é advogado da família, então você tem acesso. Caso não é possível ter acesso, né? Então, o arquivo intermediário lida com isso, eles não lidam com pesquisa, e é exatamente isso, né? Não tem nem como fazer pesquisa no arquivo geral. Por quê? A vara, ela manda as caixas em lote. Então, só a parte sabe, a partir da vara, qual foi o lote enviado. E lá no arquivo geral, eles só sabem o lote. Eles não sabem o que é que tem no lote. Se você chegar, não, mas veja, é um vizinho meu, o nome dele é tal, o processo foi em tal ano, né? Foi um crime muito famoso. Eles não localizam, eles não fazem sistemas de busca, eles só fazem desarquivamento, né, vindos da unidade judiciária. E aí é exatamente isso, né? Quando um processo é de grande repercussão, ele vem para o memorial. E aí, respondendo a pergunta do professor Montenegro, temos o processo, por exemplo, de Lampião, que é de 1933 até 38, ou seja, é um recorte menor do que 100 anos. Mas é um processo de ampla repercussão. Então, é um processo que já veio da vara direto para o memorial, com publicidade garantida, com acesso garantido, disponível para pesquisa. É um processo onde ele é réu, né? É uma condenação, né? E ele já serviu para exposição, para montar dissertações, teses, então ele pode ser pesquisado. Então, são casos pontuais. A documentação do Partido Comunista, né? Do DOPS. Eu acho que, inclusive, eu tinha até fotografado algumas coisas para Pablo. Pablo, encontrei Francisco Julião, né? E aí, o que acontece? No geral, o memorial guarda, né, e faz a conservação de uma documentação de 100 anos para trás. Então, 1924 para trás, né, está lá. Essa documentação, em algum movimento ali de gestão documental, ela saiu do arquivo intermediário, né, como documentos referentes à Comissão Nacional da Verdade e foi parar no memorial. Né? E aí nós ficamos com a guarda, porque são processos de ampla repercussão. Né? Então, normalmente, os processos relacionados à ditadura também têm possibilidade de acesso à pesquisa. E processos que contextualizam, né, também esse movimento anterior à eclosão do golpe civil-militar de 64. E aí, mas o que é que eu encontro? Né? Porque eu já li esses processos, né, sobre o Partido Comunista. Eles iniciam no Tribunal de Justiça de Pernambuco, como, por exemplo, entraram na sede de um sindicato, chegaram com busca e apreensão sem documentação numa casa, né, e tem vários elementos lá do Partido Comunista no processo, mas os juízes do TJ não aceitam a causa, eles remetem para o TRE.
eles dizem, isso não é da nossa competência, isso é um debate eleitoral. Envolve o Partido Comunista? Eleitoral. Então, a ação ela não está conclusa no TJ. Deve ter algo no TRE que possa dialogar com essa documentação. Então, é bem interessante e já deixa aí a deixa para os estudantes de graduação pouquíssimo pesquisada, né? A gente brinca, né? Virgem. Essa aqui está virgem, porque ninguém viu, né? Tem uma documentação lá do Tribunal do Comércio, que o pesquisador chega, a gente fica oferecendo. Olha essa aqui, ó. Né? Tem algum interesse, né? Porque não foi pesquisada ainda, né? Então também faz parte do acervo, né? Disponível lá e com muito potencial para desenvolver excelentes discussões, certo? Acho que é isso. Respondendo a pergunta do professor Montenegro, né? Para falar um pouquinho da minha pesquisa, não é isso? Eu defendi a dissertação agora há pouco. O título foi Operários em Tempos de Guerra, Relações de Trabalho na Companhia de Tecidos Paulista durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eu pesquisei as condições de trabalho tanto dos trabalhadores brasileiros, né, durante esse período da Segunda Guerra na CTP, quanto dos trabalhadores alemães. Né, a Companhia de Tecidos Paulista, cuja sigla é CTP, ela tinha um procedimento de contratar sempre alemães ou ingleses para os cargos de liderança dentro da fábrica, né? Então, isso me interessou quando eu me deparei com alguns processos de alemães processando a CTP depois de serem libertados de Xande-Estevão, né? Que a documentação cita como sendo um campo de concentração. E aí tem cerca de 6 processos no LAM, e se a justiça tratou diferente esses alemães. Veja, eu não sei se a justiça chegou a tratar eles diferentes, mas eles ganharam as causas. Né? Ou eles ganharam, ou eles entraram em acordo por fora, né, da justiça, e eles tiveram auxílio do sindicato, que isso é uma coisa que eu e Ariel tá para ir no sindicato para perguntar se isso era algo assim corriqueiro. Né? Eles tiveram o apoio do Sindicato de Paulista. E tiveram indenizações bem altas. Inclusive, um desses casos, né, que foi na época que a gente estava fazendo a digitalização dos processos de Paulista, foi o que chamou mais a atenção da gente, que um desses alemães ele ganha uma indenização altíssima e depois ele volta atrás e pede na justiça para receber menos. Aí eu fiquei, oxente, como assim? Ele recebeu metade do valor que o juiz tinha dito que ele deveria receber. Aí eu fui atrás da documentação da DOPS, e na documentação da DOPS eu descobri que esse alemão ele continuou trabalhando na CTP depois desse período, apesar da recomendação do juiz de que ele não deveria voltar a trabalhar na CTP, porque os operários não queriam trabalhar com ele mais, depois que ele foi, né, solto desse campo. E se esses processos estão ou não na oficina, eu coloquei justamente esse processo recentemente, e o pessoal realmente se interessa bastante. E aí tem sido bem produtivo. Gente, pelo avançar da hora, eu vou ter que finalizar a mesa. Tá? Foi a primeira mesa do evento, Historiografia de Pernambuco, Memoriais e Arquivos. Então, eu quero agradecer imensamente vocês três, Ricardo Rezende, Cristiane Raposo e Patrícia Moraes, pelas falas que foram riquíssimas. E a gente vai continuar conversando, porque ainda tem muito pano para manga, né? Muita coisa para pesquisar ainda. Então, muito obrigada a todos vocês. Continuem por aqui, porque a gente já vai dar início à segunda mesa do dia, tá? Muito obrigada.